E nesse processo todo de trabalhar, você tem que dar um jeito. Se você trabalha em uma firma e você está gripada, você tem que levar um atestado ou você tem que ir. Se você tem que deixar seu filho, tem que dar um jeito. Então, assim, pensa comigo. Eu vou trabalhar com doces finos, eu vou empreender, vou ter essa flexibilidade de horário. Falando de flexibilidade de horários, é isso que eu falo para você, porque quando eu decidi sair da confeitaria, a Isabela tinha 1 ano e meio. Eu falei assim, não, eu não quero. Eu entrava 5h30 da manhã e saía às vezes 6 horas da tarde, chegava em casa mega cansada. O Júlio trabalhava em 2 horários em outra empresa. Você tem uma criança de 1 ano e meio que está naquela fase que quer andar, que quer brincar, que quer tudo, e eu só queria chegar em casa e dormir, cansada demais. E esse 1 ano e meio de crescimento da Isabela eu não vi. Então eu falei assim, Júlio, se eu fiz os doces do meu casamento, fiz o casamento dos amigos, por que eu não posso trabalhar com a confeitaria de doces finos? Decidi sair e com a cara e coragem eu falei, eu vou fazer, eu fui. E foi nessa flexibilidade, com uma criança de 1 ano e meio, que eu comecei a trabalhar em casa e a produzir os doces. Comecei a fazer cone trufado, fiz trufas, fui fazendo o que me gerava já dinheiro, fazendo essa engrenagem rodar, mas já falando que eu era confeiteira de doces finos, tirava foto dos meus doces, mostrava foto dos doces dos amigos que eu fiz. E nisso, gente, nessa parte já começou a ter cerimonialista. E é por isso que eu falo, é importante você ter conhecimento do que você vai fazer. Por exemplo, a minha primeira caixa de doces que eu fui dar para fazer para uma cerimonialista, eu não tinha o conhecimento que vocês vão receber agora nessa live. Foi com a cara e coragem. Mas ela falou assim, você é a primeira, foi meu primeiro casamento. Você é a primeira doceira que me traz uma caixa de doce. As outras doceiras não apresentam o trabalho dela, mal conversam comigo. E mal eu sabia que fazendo essa conexão, essa parceria, é o que iria ali na frente me trazer muitos outros casamentos. E nessa época, a Isabela já estava com seus 3 aninhos. Eu cheguei a abrir uma loja e atendia balcão, atendia festas e eventos. E o Júlio, em contrapartida, trabalhando na loja que a gente tinha aberto e na empresa. Foi quando veio uma crise muito grande. E para manter balcão, ar-condicionado, funcionário, as festas, porque quando você trabalha com a pronta entrega, você tem que ter estoque. Você tem que ter produtos, você tem que ter, não adianta. E estoque é dinheiro parado. Então, o Júlio falou assim para mim, amor, a gente vai ter que fechar a loja. E se você quer... E ele via o quanto o casamento era lucrativo, o quanto fazer os doces era lucrativo. E fácil, e rápido. Ele falou assim para mim, amor, se você quer realmente continuar trabalhando na confeitaria, não voltar a trabalhar fora e não ver a sua filha crescer, você vai ter que seguir um método, você vai ter que padronizar e a gente vai ter que focar nos casamentos. Porque eu queria atender tudo e todos. Eu queria atender tudo. Eu estava fazendo tipo um monte de bolo aqui. Se entrasse um pudim, eu queria parar aquela produção para fazer o pudim também. E nessa época que ficou muito complicado daí conciliar produção, filho, casa, marido. Nossa, eu achei que eu ia ficar louca. Não dava certo. Foi aí que o Júlio falou. Se você quer trabalhar com os doces finos, você vai ter que fazer o quê? Acertar sua precificação. Você vai ter que acertar seu atendimento. Você vai ter que acertar esse cardápio. Nós vamos ter que ter um contrato, porque a coisa está ficando bem séria, você já está ficando bem conhecida. E a Isabela, a gente vai ter que flexibilizar aí com a Isabela para que ela também tenha qualidade e a gente ganhe em quantidade. Porque não adianta eu ganhar muito e eu não ter tempo de qualidade com a Isabela. Foi aí que a gente fechou a loja, voltei para minha casa atendendo a minha casa. Só que, gente, eu saí com uma dívida de 15 mil reais. Com uma criança, um marido que tinha saído da empresa. Então, foi aí que a gente falou assim, ó, vamos focar no que você sabe fazer. O Júlio padronizou as receitas,
padronizou um método de trabalho pra gente, que a gente atendia 2 festas por semana. Ele falou assim: agora que a gente tá só trabalhando com festas e eventos, para compensar o meu salário e o seu, vamos colocar a meta de 8 festas aí por semana. Comecei trabalhando, atendendo degustações, já era conhecida, atendia ali, ó, na cozinha, ali na minha sala, atendia as degustações certinho, bom atendimento. E começamos o quê? Começamos a fechar contratos e começamos a levantar um ateliê na frente da minha casa. E nesse levantar ateliê na frente da minha casa, eu fiquei grávida nesse meio tempo. Então vocês imaginam, construção, degustação, produção e uma mulher grávida. Foi aí que o Júlio falou assim, ó, agora mais do que nunca a gente vai precisar colocar esse método em prática. Então, falando do método Doces Finos que Vendem, falando sobre o tempo que você vai ter que separar, a gestão que você vai ter que fazer, existem hoje em dia, existem muitas ferramentas que nos ajudam a isso. E hoje a produção, gente, está muito mais facilitada do que antigamente. Então, quando eu entreguei a minha última festa, eu entreguei uma festa no sábado, o Julinho nasceu no próximo domingo. Então, eu consegui ficar 30 dias parada, nesses 30 dias atendendo degustação em uma construção que estava sendo terminada de um salão. E o importante é você ter o quê? Conhecimento e autoridade. Então, nessa época, eu já sabia como atender, eu já tinha toda a persuasão, eu já sabia como encantar aquele cliente e como antecipar aquela festa. E também muitos doces saíram do meu cardápio e muitos outros doces entraram. E o meu cardápio, ele ficou Aí eu falei pro Júlio, agora a gente faz a produção de doces finos que vendem, né, amor? Porque olha como que vende esses doces. E aí, quando eu vim, né, pensei e já estava com o ateliê pronto, atendendo 7, 8 festas, tinha um carro para entrega, o Julinho já estava maior, as crianças na escola, e foi só aí que a gente contratou um freelance uma vez por semana. Mas esse início de gestão de tempo, de gestão de negócios, para conciliar trabalho com família, ganhar dinheiro com os doces finos, eu precisei otimizar meu tempo, eu precisei de organização e eu precisei agregar valor no meu produto.